Oi gente, tudo bem? Viemos gravar o nosso segundo vídeo do canal para vocês. Nós selecionamos algumas perguntas, as principais perguntas do nosso vídeo anterior, né? Que a gente achou bem interessante. E aí viemos tirar algumas dúvidas de vocês. Aproveitando também para agradecer todo mundo que curtiu, compartilhou e que se inscreveu no nosso canal. Sim. Continue assim, viu gente? Pode compartilhar. Nosso vídeo foi um sucesso, a gente nem esperava. Isso. Tivemos muitas visualizações, muitos comentários e muitos likes. Muito obrigada. Vou ler aqui a primeira pergunta para vocês. O Bim perguntou: a entrevista é em português? Depois que consegue o visto, tem prazo para viajar? Quando chegar lá nos Estados Unidos, existe outra entrevista? E a resposta é sim para todas. A entrevista é sim em português, porém temos que levar em consideração que todos os agentes consulares são americanos. Então eles têm aquele português um pouquinho arrastado, com bastante sotaque, que às vezes pode ser ruim de entender. Por duas vezes, né, em duas perguntas eu tive dificuldade de entender. Mas o Ítalo entendeu e respondeu por mim, se adiantou e respondeu. Tem aquela história, né, que parece um banco, é por causa que tem um vidro e tem aquele microfone. E aquele microfone ele é um pouco abafado, então você tem que se concentrar na sua cabine, esquece o mundo lá fora, até porque você consegue escutar um pouco a da entrevista que está acontecendo do lado, mas você tem que se concentrar na sua para tentar entender direitinho. Isso. Próxima pergunta. A outra pergunta foi se tem prazo para viajar depois que você tira o visto. Não é que tenha prazo, o seu visto vale por 10 anos, então você tem 10 anos para ir voltar quantas vezes quiser. Mas a questão é que quando a gente preenche a DS-160, a gente coloca lá uma pretensão de viagem, uma previsão de viagem. E se você colocar para julho de 2023 e seu visto foi aprovado agora em novembro, e você chegar lá viajando em dezembro, quando chegar na imigração, eles vão querer saber o motivo da pressa de você viajar. Pô, você tirou o visto mês passado e já está aqui, sendo que você disse que só pretendia vir próximo ano. Por que isso? Por que essa pressa? Eles vão achar que você quer ir para morar. Tem pressa de ir para morar, então isso não pega bem. É bom que você viaje na data que você colocou na DS, se programe para viajar dentro daquele prazo. E quando chegar nos Estados Unidos, tem outra entrevista? Sim, assim que você desce do avião, antes de pegar as malas, você vai passar pela imigração. Você desce do avião, já vai para uma fila direto para passar pela entrevista da imigração. Isso acontece em todos os países que você for viajar. Inclusive, quando você volta para o Brasil, você também passa pela imigração. Né? A diferença é que é mais fácil porque você já é brasileiro. Mas todo estrangeiro, em qualquer país que ele vá, ele precisa passar pela imigração. E vão ser basicamente as mesmas perguntas. Isso, as mesmas perguntas em qualquer país. Claro, o que vai direcionar para a salinha dos Estados Unidos é o tipo como você está respondendo suas perguntas. Se você de alguma forma levanta uma suspeita de que está portando risco, droga, algum material ilícito, ou que está mentindo, né? Isso. Que está tentando entrar lá para ficar de forma ilegal. Mas as perguntas são basicamente as mesmas. O motivo da sua viagem, né? Provavelmente vai ser a turismo. Onde você vai ficar, se é em hotel ou em casa de alguém, quanto tempo você vai passar. E acredito que a única pergunta diferente seja o quanto de dinheiro que você está levando, porque você precisa declarar a quantia que está entrando, né, de dinheiro lá. Isso. Então são basicamente essas perguntas. A próxima pergunta é da Ana Paula. Ela perguntou sobre o faturamento que a gente informou na DS. Se coloca a renda bruta ou a líquida e qual seria o ideal para informar. Nesse caso, você tem que colocar a renda bruta. Para o cônsul, ele não quer saber quanto você está gastando do seu salário bruto, certo? Então, você cadastra sua renda bruta e o valor, gente, tem que ser coerente, certo? Porque a gente sabe que uma viagem dessa é muito cara. Então, se você declara lá que recebe, por exemplo, R$2.000, o cônsul vai lhe fazer mais perguntas. Porque como você com R$2.000 consegue viajar para os Estados Unidos, que você vai ter um gasto superior. Até porque se você converter R$2.000 para dólar, vai dar 200, 400 dólares mais ou menos, né? Então assim, você tem que ser coerente, pé no chão. É um investimento que você está fazendo para tirar o visto. Então não adianta você colocar uma renda, se a sua renda for nesses valores baixos, então não compensa você ir. Se não tiver um complemento, claro. Ou você tem um salário bom, ou você tem um salário tipo mediano, de um salário mínimo, 2.000, 2.000 alguma coisa, mas tem que ter outros vínculos para complementar, né? Porque a gente sabe que uma viagem dessa é muito cara e uma pessoa que recebe um salário mínimo não consegue pagar as contas e fazer uma viagem para os Estados Unidos. É matematicamente impossível. Então,
Tem que ter assim um pouco de noção na hora de você preencher, né? Não estou falando para você mentir, mas que você precisa levantar fundos, fazer uma reserva financeira, que nós informamos, né, que temos uma reserva financeira, já que a gente vinha se planejando para viajar. Então o ideal é que você faça isso se você não tiver um salário acima da média. Nesse caso, eles não pediram a comprovação da reserva financeira, mas é muito importante você levar toda a documentação que você preencheu. Tudo que você informou, você tem que levar comprovando. Caso ele peça, você tem como comprovar. Um extrato de poupança ou um extrato de uma aplicação que você tenha no banco, seus contra-cheques, né, de recebimento de salário, tudo isso é importante que você leve. Apesar de que eles não pediram nada, né? Não pediram nada. A outra pergunta foi da Neila Rodrigues, sobre levar a criança para a entrevista no consulado. No vídeo passado, eu dei uma opinião de que quem pudesse deixar o seu filho em casa, né, não levasse para o consulado. Por quê? Porque é um ambiente muito tenso. Então ela perguntou justamente sobre isso. Se a viagem for em família, todos serão analisados, como vocês disseram, individualmente. Inclusive, cada um tem que ter seu passaporte, criança e adulto. A falta da criança não seria um motivo para ser reprovado? E a resposta é não. No próprio site da embaixada, no site oficial da embaixada, tem a informação de que crianças menores que 14 anos não precisam se apresentar fisicamente na entrevista no consulado. Você só vai precisar levar os documentos da criança. Inclusive é imprescindível que leve o passaporte, porque o visto vai ser colado no passaporte da criança, né? E os outros documentos dela normal. Também a confirmação e o pagamento da entrevista, né? Do agendamento da entrevista. Mas não é obrigatório que leve, como eu já falei. Nós achamos o ambiente muito tenso. Tinha crianças lá de 3 anos, criança de colo. As crianças ficavam inquietas porque tem uma espera, né, um pouco longa na fila, tanto dentro como fora do consulado. E as crianças são muito sensíveis, principalmente os bebês. Então, como é um ambiente tenso, você fica ali nervoso, preocupado, e as crianças sentem essa tensão dos pais e do ambiente. Então, provavelmente ela vai ficar inquieta, vai ficar chorando. Isso pode deixar você mais nervoso, né, por não conseguir controlar ali o bebê, porque realmente não tem como você controlar o que a criança está sentindo. E pode também dificultar na hora de você escutar as perguntas na entrevista, né? A próxima pergunta foi do Bruno. Ele perguntou se não tem casa, se já vai logo e leva a foto. Nesse caso, em Recife, não tem. Você tem que levar a sua foto, certo? O que acontece? Em Recife, no estado, você faz todo o procedimento em um dia só. Você chega com a sua foto, com sua documentação na primeira fila. Lá a pessoa vai conferir, já fazer um checklist. Se sua foto está de acordo, né? Porque tem algumas especificações, por exemplo, o tamanho da foto é 5x7, tem que ter fundo branco, tem que estar assim com o cabelo atrás da orelha, não pode estar com óculos, com boné. Então a pessoa já vê se sua foto está compatível. Isso, aí estando a foto tudo direitinho, você já entra e já começa o procedimento, certo, gente? A assessoria falou pra gente levar 2 fotos. É só por uma questão de segurança, porque eles só pegam sua foto, conferem, escaneiam no sistema deles e devolvem a foto pra gente. Então é só pro caso de molhar, de perder uma foto e ter outra de reserva. Mas na verdade só precisa de uma foto e eles vão lhe devolver de qualquer forma. Isso. Né? Lá em Recife existe algumas empresas na frente do consulado para tirar foto, fazer a nossa filhinha. Nossa filhinha bebê está aqui. Então, você pode fazer lá na hora, mas eu não recomendo. Realmente é bom você já levar tudo o que é a sua documentação, revisar em casa antes para poder não ter nenhum imprevisto. O Natanael perguntou, na verdade ele fez um comentário, né? Ele disse, na verdade eu penso que quando a gente vai na entrevista, eles já pesquisaram a nossa vida pelo DS-160. Eu, minha esposa e meu filho de 8 anos estamos com visto aprovado. Parabéns, Natanael, pela aprovação da sua família. Assim, não tem de fato como a gente saber até onde eles sabem sobre a nossa vida, né? A partir do momento que você preenche, antes você era uma pessoa desconhecida, e a partir do momento que você preenche o seu formulário da DS-160, eles tomam conhecimento de que você existe e que você agora é um solicitante de visto, né? Tem uma pretensão de entrar no país deles. Então, assim, você coloca lá seu nome, CPF, endereço, telefone, e-mail. Então, eles podem fazer um rastreio de informação, eles podem pesquisar sua certidão de antecedentes criminais. Então, tudo isso eles podem ter acesso.
porém ninguém sabe se eles realmente fazem ou não. O fato é que na entrevista eles perguntam assim, você já visitou quais estados aqui do Brasil você já conhece? Você já fez alguma viagem internacional? E eles podem ver suas redes sociais para conferir se você realmente é um turista dentro do seu próprio país, se já visitou outros países. Então eles podem ver seu perfil ali de turista. Também tem o fator de que no a gente coloca a informação do nosso endereço de Facebook e Instagram na DS 160. Então tem o fator de que no Facebook tem muitos grupos de ajuda comunitária em Boston, em Massachusetts, né? Tem grupos de emprego, tem brasileiros na Flórida, tem muitos esses grupos de ajuda. E muitos brasileiros, antes de irem para lá, participam desses grupos para ter uma noção de emprego, de valor de aluguel, né? Já ir vendo alguma informação ali, alguma coisa. Então, eles podem ver pelo Facebook de vocês, se vocês estão participando desses grupos, podem ver as pessoas que vocês seguem no Instagram. Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eles podem ter acesso a isso. Você mesmo está dando essa informação para eles. Então, quando você marcar sua entrevista, faça uma limpa nas redes sociais, tá bom? Não vão vacilar por pouca coisa. Por besteira, você pode perder a oportunidade de visitar o país de fato. Né? Então, é importante você ter esses cuidados antes da viagem. Como a Larissa está dizendo, só resumindo, a gente não sabe de fato, mas é muito importante na hora da imigração mesmo. Lá no aeroporto, as suas redes sociais não tem nada que seja diferente isso. Que dê a entender que você vai para lá para morar, né? Que você vai ficar de forma ilegal. Porque se você está indo como turista, você não pode ficar para morar. No caso, como a gente tirou visto de turismo, a gente está indo para turismo mesmo. Então, você que tirou o visto de turismo, vá como turista. Se quer trabalhar, tira o visto de trabalho. Se vai como estudante, tira o visto de estudante. Uma pessoa até perguntou também, o Felipe, eu quero ir para morar, vocês podem dar dicas? Pra gente é complicado. Até agora não é nosso caso, né, de querer ir para morar, tanto que nós tiramos o visto de turista. Mas se você tem uma pretensão de ir para morar, faça as coisas direitinho, né, dentro do padrão. Não vão para ficar de forma ilegal, até porque tem muitas complicações, né, sobre isso. É um assunto um tanto delicado e que a gente nem tem muita experiência para falar sobre isso. Mas se você pretende morar, veja a possibilidade de tirar um visto de estudante, né? É bem mais legal para você já chegar de forma legal, não ter dificuldade nenhuma. É claro que é um pouco mais caro, você precisa comprovar que você tem dinheiro para se sustentar lá durante o período que você for ficar estudando, porque é proibido para o estudante trabalhar. Mas o visto de estudante, ele lhe dá a regalia de poder voltar para o Brasil nas férias. Já o visto de turista, quando você vai com o visto de turista e fica lá para morar, você não pode voltar. Se você retornar para o Brasil, você não entra novamente nos Estados Unidos. Então tem esses prós e contras, né? O de turismo é mais barato, mas você não pode voltar. E o de estudante é um pouco mais caro, mas você tem um pouco mais de segurança, né? Então avaliem bem, certo? Façam o processo direitinho de acordo com a intenção de vocês. E é isso, essas foram as perguntas principais do nosso vídeo. Algumas pessoas falaram comigo no Instagram, né? Porque a gente deixou o nosso Instagram aqui no vídeo passado e eu vou deixar de novo. Para caso vocês queiram tirar mais dúvidas, ter uma conversa um pouco mais extensa com a gente, vocês podem falar com a gente lá, né? Que assim que a gente tiver um tempinho do trabalho, a gente responde vocês com toda a atenção e tranquilidade do mundo. E algumas pessoas me perguntaram lá sobre a questão da demora que está tendo agora no agendamento da entrevista. Realmente tem gente que está agendando para daqui a um ano, para setembro, outubro do próximo ano. É uma espera longa, mas se é um sonho de vocês, né, conhecer a cultura americana, ir para a Disney, ir para Nova York, se é um sonho seu, é uma vontade sua ir para lá, eu acredito que vale a pena sim. E quanto mais tempo vocês demoram, mais esse prazo vai se estender. Então, se você realmente quer tentar a entrevista, quer tentar o visto, se inscreva logo agora, né? Faça o preenchimento da DS logo agora, porque vai demorar muito. E eu aconselho que nesse período de espera, vocês vão fazendo uma reserva financeira, vão se preparando financeiramente. Porque só tem duas opções, o sim ou não. E caso você seja aprovado, você já está com uma reserva legal para você, foi aprovado, já compra suas passagens, né, e já viaja. E aproveita. E se não for, você tem a oportunidade de se programar para ir para outro país e você já está preparado financeiramente. É só uma questão mesmo de você escolher qual país, qual cultura, quais pontos turísticos lhe atraem, comprar as passagens e aproveitar, né? E curtir a vida.
Então a reserva financeira, de qualquer forma, não está perdida, né? E caso não seja aprovado, você pode tentar novamente, você já está preparado para tentar novamente. Isso, e tem um detalhe importante que é a questão do visto, da entrevista, você pode antecipar essa entrevista, certo, gente? Você agendou lá para setembro do ano que vem, se for por uma assessoria, você vai estar ligando para a assessoria, vai estar passando na assessoria, ela vai conseguir antecipar se tiver uma data anterior, certo? Então, a dica é essa, a gente está fazendo esse vídeo porque a gente pretende viajar agora entre fevereiro ou março, depende das nossas férias, né? Então, a gente vai, se Deus quiser, postar várias fotos lá da Disney, a gente está pensando em passar 7 dias. E estamos aqui para mais perguntas, espero que vocês gostem desse segundo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir a gente no canal para poder estar recebendo as outras informações. Se inscrevam no canal. E outra coisa, faça a pergunta do que vocês querem ver que a gente mostre lá na Disney. Assuntos para o próximo vídeo. Isso. Viu? Agora a gente está na fase de pesquisa de hotel, de passagem, pacote. Compra de dólar, que está lá em cima. Dólar. Então tudo isso a gente está se programando e se vocês quiserem, a gente pode sim também fazer um próximo vídeo, tá bom? Beijos. Obrigada. Beijos, abraço.